causa? O que causa a fibromialgia? É interessante porque quando eu falo para as pessoas que eu sofro com a fibro, elas sempre me perguntam: e qual é a causa? Hoje mesmo eu estava ao telefone falando com a pessoa e a pessoa fez essa pergunta. E é difícil para mim responder isso porque eu gostaria realmente de saber qual era a causa, sabe? Eu gostaria de saber, e todas as pessoas que sofrem gostariam de saber, porque com a causa, consequentemente, teria um tratamento adequado. Consequentemente, a gente teria mais qualidade de vida, né? Então, a causa ainda não foi descoberta. Existem ainda ideias, possibilidades. Então eu li um artigo que fala que existem multifatores relacionados à fibra. Existem estudos que apontam que a fibromialgia tem uma causa multifatorial, relacionada aos aspectos genéticos, relacionadas às questões psicológicas ou relacionadas a questões ambientais. E existem estudos que abordam muito mais a questão genética, tem estudos que acham que é muito mais voltada para as questões emocionais. Enfim, existem essas questões, essas discussões em volta desse assunto, e nós estamos aqui, quem sofre com a fibra está com muito desejo, né, pedindo a Deus que essas pessoas que estão estudando possam chegar a essa resposta, mas infelizmente não tem. Eu gostaria de relatar uma situação que aconteceu comigo em 2017, quando eu fui para um médico muito renomado aqui em Salvador. Ele está doente agora, eu acredito que ele não está mais no exercício da profissão. E ele falou para mim o seguinte, que ele tinha ido em um congresso na França, há muitos anos antes, né? Eu estava em 2017, imagina, ele falou que tinha não sei o que, 20 anos antes desse ano que eu fui, né? E ele falou o seguinte, que fizeram uma ressonância do cérebro de uma pessoa com fibromialgia e compararam com a ressonância de uma pessoa sem fibromialgia e descobriram que a pessoa com fibro tinha uma inflamação no cérebro. Então ele me disse na época, com essas palavras, abre aspas, minha filha, a fibra não é coisa da sua cabeça, fecha aspas. Então imagina como eu fiquei feliz e ao mesmo tempo triste. Feliz porque alguém me entendeu, alguém me deu uma luz. Alguém disse, você tem alguma coisa, né? Não é algo da sua cabeça. Triste, porque era algo que eu precisaria continuar a pesquisar. Mas eu fiquei satisfeita, sinceramente, assim, eu preferi focar na parte boa do que na parte ruim. É assim que eu tenho vivido, é assim que Deus tem me sustentado. E aí, depois disso, eu comecei a estudar sobre o assunto. Foi aí que eu fui para as pesquisas. Eu gosto de pesquisar artigos, pessoas no YouTube que falam sobre o assunto. Encontrei uma pessoa muito especial, que tem filho também super jovem. Tem estudos que falam que... A maioria dos estudos falam que, na verdade, a fibra ataca mais na fase adulta. Pessoas de 30 a 40 anos. Essa menina, na época que eu comecei a segui-la, ela tinha 20 e poucos anos. Mas, infelizmente, os cientistas, eles não sabem tudo, né? Infelizmente, porque se eles soubessem, eles iam nos ajudar mais. E já existem estudos que crianças e adolescentes têm fibromialgia. E eu, mais uma vez, fiquei feliz porque a maior parte da minha história está relacionada à dor, desde a adolescência. E isso me deu uma luz para que eu pudesse me compreender, ter autocompaixão de mim, não me sentir tão culpada.
porque é assim que as pessoas que têm fibromialgia se sentem, porque parece que a gente é responsável pelo que a gente passa. Existe muita insensibilidade ao nosso redor, é claro que tem exceções, é óbvio, mas a gente vive muitas questões relacionadas à falta de sensibilidade. Esse médico que eu fui, infelizmente, não pôde dar continuidade ao tratamento, porque ele estava com problemas de saúde, mas eu senti muita empatia da parte dele, mas eu não senti isso de outros profissionais. O médico que eu estou recente, ele realmente é muito empático, muito simpático, mas na maioria dos casos, e foram muitos profissionais que eu procurei, não foram poucos, eu não senti essa sensibilidade. Eu saía do consultório me sentindo culpada. Então, para fechar aqui, a causa da fibromialgia, não existe uma causa definida. Realmente ainda está sendo pesquisada, estão sendo feitas investigações com relação a esse assunto, e são milhões de pessoas que estão passando, eles têm muito material humano para pesquisar, mas eles não chegaram às respostas ainda. Essa resposta que vai ajudar a gente a buscar um bom tratamento. Hoje eu quero responder uma pergunta de algumas pessoas que sempre que me encontram, elas chegam para mim e dizem: Cris, busca um tratamento. Cris, você não tem um tratamento viável para fibromialgia? Cris, procure um médico. Então, nós vamos falar sobre: existe um tratamento para fibromialgia? Existe um tratamento para fibromialgia? E eu já quero dizer para vocês o seguinte, que não existe um tratamento específico para fibromialgia. Não existe. Existem paliativos. E eu falo por experiência própria. Existem remédios que são utilizados pelos médicos, muitos remédios, mas esses remédios não são exatamente para fibromialgia. Eu já tomei anti-inflamatórios, eu já tomei corticoides, eu já tomei remédios à base de morfina, eu já tomei todo tipo de remédio que vocês imaginam. Tratamentos. Eu já fiz acupuntura, estou fazendo agora um tratamento que eu não conhecia, que chama bloqueio da dor. Faço pilates, caminho quando eu posso, porque tem vezes que a fibromialgia não me permite fazer isso. Então, assim, existem tratamentos alternativos para amenizar, para dar mais qualidade de vida às pessoas que sofrem com a fibromialgia. Mas esses tratamentos e os medicamentos utilizados nesses tratamentos não resolvem o problema de quem sofre com a fibromialgia. Inclusive, uma coisa que eu gostaria de deixar aqui registrada para as pessoas que sofrem com a fibromialgia, como eu, é que a gente precisa fazer terapia. A gente precisa fazer psicoterapia com um bom profissional, porque é muito difícil a gente ficar tentando várias vezes um tratamento, outro tratamento, um remédio, outro remédio, e ficar tentando, aumenta a dose, sofre com os efeitos colaterais dos remédios, volta para o médico, e o médico diz que tem que continuar, e não resolve, aumenta a dose, não resolve, e a gente às vezes sofre muito mais com os efeitos colaterais do que do que com os sintomas da fibro. Então é muito difícil a gente conseguir viver dessa forma. Em um vídeo mais adiante eu quero falar sobre isso, né? Fibromialgia e saúde mental. Mas eu queria já deixar meu registro aqui, meu conselho para quem sofre, porque fazer psicoterapia é bom para todo mundo, independente de que tenha problema ou não. Mas quem vive em sofrimento, com dores diárias, dores crônicas, infelizmente a nossa saúde mental ela não fica muito bem. Então a gente realmente precisa de ajuda de profissional. Porque as pessoas que estão ao nosso redor, elas não têm condições, muitas vezes, de nos ajudar, né? Porque elas têm os problemas delas, elas também ficam de mãos atadas,
Então isso é muito difícil. Então eu queria muito deixar esse registro aqui. Então, só para frisar, mais uma vez, então não existem tratamentos específicos. A gente utiliza de medicamentos outros para outros problemas. Inclusive eu esqueci aqui de falar que um dos remédios que a gente toma é um antidepressivo. O antidepressivo, para quem não sabe, serve também para dores, mas que também ele ameniza, dá mais ânimo, mas não resolve, não é a solução. O antidepressivo não soluciona as dores que a gente sente, não soluciona, não resolve, não nos ajuda de forma 100%. Talvez uns 10%, 15%, 20%, e isso vai variar de pessoa para pessoa, de organismo para organismo. Então eu queria muito deixar isso aqui registrado. É óbvio que eu gostaria também de frisar que a gente precisa continuar tentando. Eu tenho tentado várias formas. Eu já procurei um médico que trabalha com medicina chinesa. Não deu certo, mas eu tentei. Eu estou tomando o canabidiol, que ele também não resolve todo o nosso problema, de quem sofre, é óbvio, né? Mas eu vejo que existe uma melhora na qualidade do sono. Então eu relaxo mais, eu consigo dormir melhor. Mas por outro lado, eu vejo que ajuda muito mais no sentido porque o canabidiol não tem os efeitos colaterais que os outros remédios têm. Então, acho que isso que é importante. Tem pessoas que não se dão bem com os outros remédios, ou engorda, emagrece, fica com falta de apetite, tem remédios que provocam questão de problema no estômago e várias coisas. Inclusive, um alerta aqui com relação a isso, porque excesso de remédio casa muito mal. E muitas vezes eu estou em crise e eu não consigo. Muitas vezes eu estou em crise, eu fico resistindo, me segurando para não tomar qualquer coisa. Porque além de não resolver, eu posso me prejudicar ainda mais, né? Então é isso, eu queria muito deixar mais uma vez meu agradecimento aqui para cada pessoa que tem me apoiado, que tem mandado mensagens, que tem feito comentários, que tem me incentivado, que tem me encorajado. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.